lá, sai um brulé, um babá e um tatá. Que é mais ou menos como quem diz, está servido o Deus no comando. Bom apetite! Hoje, como já perceberam, o Deus no Comando é dedicado ao Hell's Kitchen, o programa de sucesso dos domingos à noite da SIC. E porque estamos a falar de cozinha e de comida, obviamente que vai haver rodízio de convidados. Vou estar à conversa com o João, primeiro com o João e depois com a Rafaela. Eles que são concorrentes do Hell's Kitchen, ainda estão em jogo e vamos falar com eles sobre eles próprios, sobre o seu sonho e, obviamente, sobre o programa dominado por Ljubomir, o chefe que já foi um pesadelo e agora é dono do inferno. Deixem-me só avisar a todos os fãs do programa que não vamos falar de coisas do futuro, portanto não há cá spoiler para ninguém, está bem? Isso eu posso garantir. Que comece então o rodízio. Vamos começar por servir, salve seja, o João. Olá, João. Olá, André, tudo bem? João, olha, obrigado antes de mais por teres tirado este tempinho para conversar comigo. Muito obrigado. Vamos tentar falar um bocadinho de ti, conhecer-te um bocadinho melhor, mas depois também falar sobre esta tua participação no Hell's Kitchen. E deixa-me só avisar as pessoas que nos estão a ouvir que, obviamente, o programa já acabou as gravações, não é? Mas nós continuamos a ver na SIC, portanto, não vamos falar nada do futuro nesta nossa conversa. Só o presente, tudo que vimos até agora e um bocadinho sobre o teu passado, porque eu queria começar por aí, que é perceber como é que nasce o teu gosto pela cozinha. Quando é que nasce isto? É uma história engraçada, porque é assim, eu trabalhava numa pastelaria, comecei a trabalhar com cerca de 17 anos, assim um bocado ilegal, estás a ver? Não se pode trabalhar com essa idade, assim um bocadinho por fora. E comecei a trabalhar numa pastelaria lá na minha zona, em Vila Viçosa, e pronto, e trabalhei lá 4 anos, e houve lá uma vez que, pronto, eu sempre estive ligado assim ao mundo da restauração, trabalhava sempre em festas, mais como empregado de mesa, não tanto como cozinheiro, é verdade. Okay. E muito ligado também à parte da pastelaria, que é uma coisa curiosa, eu sabia fazer os cocktails todos, pastelaria, pronto, apesar de ser assim pastelaria que se mandava vir, estava muito ligado assim à parte da pastelaria, mas houve lá uma tarde em que, pronto, um amigo de uma namorada minha da altura estava a tirar o curso de cozinha na Escola de Hotelaria e Turismo de Lisboa e eu sempre fui assim de ideias fixas e na altura estava a terminar o secundário, etc. E falhei a entrada para a Faculdade de Évora, neste caso, por umas décimas e não sei o quê. E fiquei assim um bocado, e agora o que é que vou fazer à vida neste momento? Bom, e aí começa a história da cozinha, porque o gajo estava lá e tal, isto da cozinha é muito fixe, ganha-se muito e o caraças, isto é muito fixe, andamos todos fardadinhos, farda branca, e eu fiquei assim, isto parece porreiro. E o gajo disse-me, isto é só 1 ano e meio, o curso é no instante, começas logo a trabalhar, aquilo há muito trabalho. Bom, e assim foi. O João candidatou-se à Escola de Hotelaria, às Escolas de Hotelaria e Turismo de Portugal. Na altura entrei aqui para a de Lisboa, quis logo vir para a melhor, pensei, não, se isto é para ser ao menos vai ser a sério. E então lá vim, acabei por entrar, mas eu nem percebia nada de cozinha, na altura não sabia mesmo estrelar um ovo. Ok. É mesmo aquela cena do programa, era mesmo verdade, eu não sabia mesmo estrelar um ovo. E pronto, e lá vim tirar o curso, mas a verdade é que depois quando entrei no curso e comecei a ver como é que era o mundo da cozinha, está bem que era um pouco teórico / prático, mas comecei a gostar, comecei a aprender a gostar daquilo e foi aí que começou, foi mais um gosto adquirido, não próprio um sonho que eu tinha de miúdo, porque sempre foi mais o desporto, admito, mas foi um sonho adquirido muito daquilo que era a minha vida na parte da hotelaria, da restauração, que eu já fazia um pouco parte, e foi um gosto adquirido que surgiu, e depois com o passar do tempo, com experiências que fui tendo, fui-me apaixonando mais pela área, foi muito por aí. Tu antes de entrares para o programa, para o Hell's Kitchen, estavas a treinar uma equipa, não é? Estavas a treinar miúdos? Sim, antes mesmo estava nos pupilos do Exército, que é onde o Benfica tem, ou seja, eles têm têm vários, né? Mas assim aqui na zona de Lisboa tem 2, que é no Seixal, que é a partir dos 12 anos, que pronto, infantis, etc. 12 não, 13, peço desculpa. Mas abaixo disso tem miúdos só que no Seixal tem miúdos do país todo, que eles ali já têm possibilidade de dar estadia aos miúdos. Eu estava nos escalões mais abaixo, mais de formação, ou seja, desde os 8 até aos 12, eu estava com os benjamins, que é os que têm 9, 10 anos, andam nessa fase, e sim, estava a treinar, não era o treinador principal, claro, éramos cerca de 5 treinadores, cada um com as suas funções, mas sim, estava a dar treinos nos benjamins, mesmo na equipa do Benfica. E foi uma experiência do caraças, foi uma coisa que eu sempre quis a vida toda, aquilo dava-me um prazer único. Imagino. Mas lá está, a nível profissional de carreira, sinto mais o desporto como um género de um hobby, algo que eu gostaria de fazer. Infelizmente, para os tempos livres. Não dá porque às 6 da tarde quando há treinos é aquele precisamente tem que se estar a abrir um restaurante, portanto é muito difícil conciliar as duas, infelizmente, mas é algo que eu vejo mais no futuro como um hobby, em que
gostaria de dar treinos mesmo que não seja no Benfica, porque é mais profissional, por assim dizer, mas dar treinos a uma equipa mais pequena, que não haja tanto compromisso ao nível da estrutura do clube, mas é algo que eu quero fazer mais como hobby, mas a nível profissional, sim, muito mais realizado, sem dúvida nenhuma, na parte da cozinha. Na cozinha. Mas encontras semelhanças entre o futebol e a cozinha? Alguma semelhança? Ou não? São áreas totalmente distintas? É uma pergunta boa, É assim, acho depende. Se virmos, imagina, uma chefia de uma cozinha, uma chefia de uma cozinha, uma chefia entre aspas, quando estás numa cozinha, obviamente há posições, nem sempre há, mas por exemplo, ali no Hell's Kitchen, não é um ótimo exemplo, mas naqueles momentos em que é escolhido um líder, existe ali uma certa, ou seja, existe o chefe Lubomir, depois existe aqueles subchefes, que era o subchefe Hugo e o chefe Manuel Maldonado, depois ainda havia o líder e depois ainda havíamos os cozinheiros. Na vida real não é bem assim, mas existe muito, por exemplo, as posições de chefe de cozinha, subchefe, cozinheiro de primeira, cozinheiro de segunda, ajudante de cozinha, e todos eles têm funções, todos eles normalmente estão talhados para isso. Se nós olharmos para uma equipa de futebol e virmos treinador, o capitão e depois os jogadores e mesmo a posição de cada jogador no campo, obviamente também existe esse modelo. Não é que as funções sejam semelhantes, mas acho que em termos de distribuir tarefas, o facto do espírito de grupo, porque nós, se virmos uma equipa de futebol, e há vários exemplos disso, em que tens grandes jogadores numa grande equipa, mas depois os egos falam mais alto por si e aquilo não funciona, e depois chegam equipas, por exemplo, se calhar, sei lá, como o Dortmund, por exemplo, que é uma equipa que não tem grandes estrelas, mas depois tem um coletivo muito forte e jogam bem. E depois tens o Paris Saint-Germain, que tem Neymar, Mbappés, Di Marias, e depois aquilo não funciona. O que é que se passa, a gente não sabe. Numa cozinha é exatamente a mesma coisa. É preferível às vezes ter um coletivo muito forte, com pessoas que mesmo que não saibam muito, conseguem se unir e conseguem tentar entre todas chegar ao melhor ponto para que as coisas corram bem, do que ter várias pessoas na cozinha que acham que sabem isto, sabem aquilo, e depois cada um tem a sua opinião, mas nunca conseguem admitir isso, e as coisas correm mal. E acho que o programa também acaba por ir muito netido. Acho que para quem vê de fora, tanto a equipa azul do início como a equipa vermelha, vemos muitas vezes a equipa vermelha a ganhar com elementos, se calhar, por exemplo, como a Dona Ana, que era de cozinhas de mais tradicionais, não é? Sim. Sem tanta experiência, normalmente em cozinhas assim mais de valor, a fazer melhor figura que, por exemplo, que eu, que já estou habituado a outras cozinhas. Porquê? Porque se nós não estivermos unidos, se a equipa estiver toda partida, as coisas não funcionam, e é isso que eu vejo também, se calhar, de ligação entre o futebol e essa ligação. Também, é o facto do espírito de grupo ser muito importante para o sucesso coletivo e depois também do final daquilo que se pretende, que neste caso da cozinha é servir as pessoas para elas poderem comer. No futebol, pronto, é para ganhar o jogo, basicamente, mas é esses as principais semelhanças que eu encontro, acho eu. Olha, e como é que surge esta ideia de participares no Hell's Kitchen? Lembras-te do dia em que tomaste a decisão? Porquê é que tomaste a decisão? Perfeitamente. É assim, é uma história um pouco complicada, porque eu sempre achei que estava destinado. Não sou muito dessas coisas, mas nesse momento achei, porque parece que estava tudo encaminhado para ir a bater no programa. É uma história um pouco longa, mas vou tentar resumir para não Sim, empalhar. Tranquilo. Então funciona assim, há cerca de um ano atrás, já um pouco mais, foi meados de fevereiro, eu estava em casa e estava com a minha avó, e estávamos lá em casa e estava a dar na altura, na TVI, uma repetição de um episódio do Pesadelo na Cozinha da TVI. Portanto, vê onde é que isto vai. E a minha avó sempre teve uma grande paixoneta pelo Lubomir. Paixoneta, pronto, aquele gosto da pessoa que está em casa já idosa, não sei o quê. E a minha avó dizia muito, pá, o Lubomir é muito bonito e não sei o quê, gosto tanto dele, dizia-me ela. E dizia-me de vez em quando, pá, eu gostava tanto de participasses numa coisa destas. Pronto, mas isto era conversa de circunstância, mas lembro-me perfeitamente desse dia. Depois, meados de abril, já a rondar maio, a minha avó acaba por falecer, teve uma doença, faleceu, e passado uma semana, nem tanto, estou a mexer no telemóvel e vejo candidaturas abertas para o Hell's Kitchen, e com o chefe Lubomir, e eu pensei, vou-me candidatar a isto, mas na altura foi um bocado, eu nem estava com a cabeça no sítio, mandei aquilo, lá preenchi os decidiste e tomaste logo era um formulário com 2.000 perguntas, vai demorar a fazer aquilo, mas mandei aquilo e esqueci, a minha vida continuou. Para a minha surpresa, meados de outubro, novembro,
estava eu a trabalhar num restaurante e na altura, por acaso, estava um pouco cansado daquilo porque não estava nada a corresponder às minhas expectativas. Saí. Nem 2 dias depois recebo uma chamada do meu mato. Atende o telemóvel. Estou, não sei o quê. Olha, estamos aqui a ligar pronto, é por causa do Hell's Kitchen. E eu, ai meu Deus, então o que é que vocês querem? Pronto, é que nós estamos aqui numa fase de entrevistas e pronto, e acabei por, pronto, está bem, vamos lá à entrevista. Pensei assim, ok, pronto, é só uma entrevista, mas eu sempre tive uma coisa, graças a Deus, normalmente quando ia a uma entrevista de trabalho, corria sempre bem, era sempre chamado para o trabalho. Não sei se tenho uma lábia do caraças, mas normalmente... Já tinhas essa tendência para correr tudo bem, sim. Corria sempre bem, não é a mesma coisa, mas tive sempre sorte e pensei, bom, vou à entrevista. Acaba a entrevista e penso para mim, porra, isto correu muito bem, estou lixado. Isto é verdade, eu pensei mesmo, ligar à minha mãe até lhe disse assim, mas eu acho que isto correu bem, eles vão me chamar. Estou mesmo com um feeling, que a pessoa estava a gostar mesmo da entrevista, ela estava-se a rir, aquilo estava a correr bem, e ia pensar, ainda quero ir, mas aquilo correu bem. Eu pensei, ainda sou nada destas coisas, nunca fui de programas de televisão e não sei o quê. Lá foi. Nem passado 5 dias, ligam-me outra vez e eu já sabia, já estou cagado. E ligam-me para a primeira fase de entrevistas e dizem-me assim, ok, olha, nós vamos começar aquilo, era uma seleção, mais ou menos para conhecerem pessoas, depois selecionavam mais umas poucas e depois iam fazer uma primeira fase de seleção e tínhamos que ir lá fazer um prato de comida. O que aconteceu foi que eu tinha aquilo numa terça, quarta-feira e aquilo foi a meados de inícios de dezembro, se não estou em erro, e aquilo era na terça-feira, só que na segunda-feira, um dia antes disso, eu estava já cá em Lisboa, eu vivo cá em Lisboa, recebo uma chamada durante a noite da minha mãe. O meu avô tinha ido para o hospital, ou seja, a minha avó tinha falecido na altura, o meu avô foi para o hospital. Entretanto, a situação, como sabes, de ir aos hospitais está como está, não podemos lá ir, e eu fiquei aqui em casa durante a noite, mas com o plano depois de ir então para o Alentejo ver estar junto com a minha família, não é? Nisto, quando me levanto de manhã, vou-me montar no carro, já com aquele peso que as coisas não estavam nada bem, assaltaram-me o carro, na mesma noite. Portanto, vê o ridículo das coisas. Não me assaltaram o carro, basicamente andou aí uma história que andavam a roubar peças de carros e a mim roubaram-me uma peça que é um catalisador debaixo do carro, o carro não trabalhava, basicamente. Acabei por ir e a verdade é que aquele primeiro prato que eu fiz no primeiro programa que não me correu bem, tem uma história curiosa, porque eu estava mesmo no sentido da palavra a cagar-me para o programa. E o que fiz foi que cheguei à casa dos meus avós, que na altura estava assim um bocado em baixo, e abri o frigorífico. E o meu avô tinha lá o último tacho de comida que ele tinha comido antes daquilo ter acontecido, e era uma sopa de cação. E eu pensei, é mesmo isto que eu lá vou fazer. Nem pensei em pratos que já tinha feito, pensei, é mesmo isto que eu lá vou fazer. Pensei da maneira que eu ia fazer ali no dia, e acabei por ir assim um bocado, mas fui, e aquilo foi do caraças mesmo, correu mesmo, isto para não dizer outra palavra, correu super bem. Eu cheguei lá, estava mesmo concentrado, tínhamos cerca de meia hora, 45 minutos para fazer o prato, mas aquilo foi top, as pessoas adoraram a minha postura, o prato, estava tudo ótimo. E passado uns dias, depois daquilo, ligaram-me outra vez, olha João, era só para dizer que entrou. E eu fiquei, não, isto não está a acontecer, então depois desta história toda agora ainda vou entrar, porque ainda havia mesmo muitos candidatos para aquela fase, havia muitos, era 1 no milhão ainda. E depois andei ali vários dias, que era de manhã, acordava, pensava, não vou, isto é uma grande maluquice, eu vou-me queimar todo ali, não sei o quê, eu não vou isto. Chegava ao final da noite, não, se calhar vou que isto pode ser bom. Andei assim para aí uma semana, as malta do programa já me estava a odiar porque eu tanto pressa ia, como pressa não ia, mas depois chegou um dia, em que acabei por ir e pronto, e olha lá começou a história do Hell's Kitchen. E tu já estavas aí, quando estavas a contar a história, a dizer que sim. Neste caso a tua avó gostava muito do chefe. O que é que tu pensaste ou o que é que tu sentiste a primeira vez que o viste? Porque eu olho para ele na televisão e confesso que fico com um bocado de medo. Não me imagino frente a frente com ele. O que é que tu pensaste quando o viste? É assim, ali o primeiro dia foi muito duro. No primeiro dia houve todo um secretismo pronto, porque o chefe não nos conhecia, é verdade. Sim. Aquilo foi tudo muito guardado e ele queria-nos mesmo ver pela primeira vez, e foi muito por aí. E a verdade é que a primeira vez que o vi, ou seja, o nervosismo que eles nos causaram o dia todo à volta daquilo foi horas e horas à espera do momento de ver o chefe, porque depois obviamente tínhamos várias coisas para fazer, ou tirar algumas fotografias, ou fazer testes de Covid, ou seja, foi um dia inteiro com pequenas coisas, mas a adiar aquilo. Eu olhava para toda a gente e estava toda a gente
toda a gente falava do bigode, estás a ver? Estava tudo à espera daquele momento em que o chefe ia descer as escadas, aquele primeiro momento que aparece no episódio, que foi mesmo o primeiro momento que nós o vimos. Epá, e foi um momento mesmo, tipo, naquele momento caiu a ficha e pensou, bom, esta porra é séria, isto vai mesmo acontecer. E foi uma... Deu vontade de fugir. Outra vez, não é? Deu vontade de fugir. Porque ele é porreiro, mas não tem uma cara mesmo nada simpática. E naquele momento acho que toda a gente ficou... Tipo, parecíamos que estávamos na tropa. Estamos aqui a falar do chefe e a verdade é que nós temos visto que ele dá na cabeça a toda a gente, mas tem dado também muito na cabeça. Sentiste que alguma vez foi injusto contigo ou agora que olhas para trás pensas que fez todo sentido e aprendeste muito com ele? É assim, olha, eu tenho uma frase que é... nós ali, eu acho que eles, quando fizeram o programa, escolheram muito bem quem lá meteram. Eu falo por mim, não investigaram a minha vida, não pediram informações sobre aquilo que eu sou, nem a maneira como eu sou. Podem ter sabido algumas coisas, mas acho que, tendo em conta aquilo que eu vi do programa, escolheram as pessoas certas. Não havia duas pessoas iguais. Sim. Não havia duas personalidades iguais. Havia algumas parecidas. Falo, por exemplo, de 2 miúdos que tinham a mesma idade, que tinham participado no mesmo programa, que apesar de terem personalidades diferentes, se calhar para mim eram aqueles que eram mais parecidos assim na maneira de agir, que era o Ricardo e o Rafael, por exemplo. Sim. Tinham os dois 20 anos, tinham os dois participado no JTG, ganharam os dois o JTG, portanto eu olhava para eles um pouco com o mesmo potencial. Mas tirando isso, havia a Dona Ana, havia o Lucas, depois havia a Cândida, depois havia a Rafaela, que é aquela mais brincalhona, que gosta de andar. Portanto, havia um bocadinho de tudo, havia o Raul, quem não se lembra do Raul, o mítico Raul. Portanto, eu acho que eles fizeram uma seleção ótima, tinham concorrentes que iria dar, havia o Diogo, pronto, com os seus casos, pronto, mas havia todo um número de pessoas que o chefe podia depois, obviamente, pegar ou ensinar ou dar na cabeça por certos motivos. Relativamente a mim, é assim, eu tenho uma frase que é Deus só dá batalhas aos seus melhores soldados, e a verdade é que eu sinto que houve muitos momentos em que eu fui muito castigado, mas também senti muito que, obviamente, que isto depois também vive do momento. O último episódio, pronto, a gente sabe que foi um bocado o João a levar porrada, pronto, faz parte, como já foi o Diogo, como já foi o Helder. Mas tiveste todo um movimento nas redes sociais, não sei se percebeste, a apoiar-te. Eu sou sincero, eu não tenho ligado muito às redes sociais, vejo os básicos, mas não mando a massacrar com isso, porque também não é bom, porque mesmo que as coisas corram bem, vai haver pessoas que vão dizer... Sim, obviamente. Portanto, de uma maneira ou de outra vai sempre haver opiniões diversas, portanto... Mas relativamente a mim, eu sempre senti que ao longo do programa eu apresentei coisas boas inicialmente, apesar de algumas coisas iniciais não me terem corrido bem, não eram graves, não eram erros graves, como aconteceu com outras pessoas, e acho que o que senti acima de tudo foi que o chefe sempre acreditou um pouco em mim, porque ele sentia que eu não estava muito à vontade, e a verdade é essa, eu nunca participei numa coisa destas, como alguns dos colegas meus, ou outros que participaram em programas do género. Mas eu nunca me senti muito à vontade lá em termos de ambiente com câmaras, com horas à espera. Sinto que o meu como diz o Ricardo, aquele xixi nervoso, o meu xixi nervoso esteve sempre presente. E a verdade é que isso me deixava, quando chegava àqueles momentos de aperto, eu congelava, e acho que sinto que o chefe foi justo nesses momentos de dar porrada. Às vezes não é o melhor para retirar o melhor de nós, mas o programa é mesmo assim, aquilo é a cozinha do inferno e nós sabemos que aquilo vai ser assim, não é a cozinha do cordeirinho manso, vou-te passar a mãozinha nas costas para tu dares o teu melhor. O programa é assim. E eu já sabias que ia ser duro. Os meus colegas sabiam que era assim, portanto o modus operandi de funcionamento iria sempre ser assim, porque o modelo também é sempre assim. Portanto, tendo em conta as coisas como correram, foi como foi, mas não é nada que me deite abaixo, porque também acho que, para quem tem visto o programa, não me vergue facilmente, estou ali, pronto, as coisas acontecem, mas eu estou ali firme nem uma barra de ferro. Foi uma ótima experiência, ninguém gosta de levar no lombo, mas a verdade é que eu tiro mesmo muita coisa positiva do que aconteceu, porque aprendi muita coisa, mesmo que não fosse relativamente só à cozinha, em termos de relações interpessoais com os colegas e mesmo com outro tipo de chefe que é um pouco mais rígido. Ele é muito rígido, mas é porque ele quer mesmo ser bom naquilo que faz, e exige também aos outros que sejam bons, assim. não como, mas que façam as coisas. Portanto, isso para mim foi uma aprendizagem, e é tudo uma aprendizagem. Por mais que seja um programa de televisão e não seja tudo
realidade, não é? Em termos de, pronto, Sim, acaba por ser um reality show, não é? Mas aprende-se sempre. Tu logo no primeiro episódio, portanto, quando te apresentas, a primeira coisa que dizes é que estás lá, estás no programa porque queres testar os teus limites, e o Bomir até brinca contigo e diz que não é preciso, ele vai testar os teus limites. Sentes que testaste e testaram os teus limites? Se não. Eu logo naquele momento levei logo ali um selo no estômago. Eu disse aquilo mesmo na desportiva. Sim. Lá estava toda a gente tão nervosa, era aquele primeiro momento que cada um disse o melhor que sabia, estás a ver? Foi tipo, deixa lá ver se não digo nada igual ao do lado, mas digo qualquer coisinha diferente, não é? E eu disse aquilo, e no momento em que ele me diz aquilo, eu é que vou testar. Eu pensei, ok, não me tenho os anos apontados para mim, estou fodido, basicamente. E a verdade é que, não, mas sim, ele testou os meus limites, e acho que, lá está, o facto de eu ter aguentado tanto, ele viu que eu tinha algum potencial, pelo menos foi o que eu percebi. Eu realmente tinha, e sinto que também tenho tido um bom feedback, graças a Deus, cá fora, e lá dentro ele sentiu esse feedback, mas que eu estava a ser um prejudicado um pouco, principalmente por causa da minha cabeça. Sim, não estar no sítio certo. E a verdade é que ele acaba por, pronto, acreditar em mim, não é? Mas testou-me mesmo, portanto é um facto, ele testou-me mesmo, e ainda está a testar, não é? Sim, ainda vamos ver. Não é? Olha, o que é que o João de hoje diria àquele João que está a preencher à sorte o inquérito, o questionário de inscrição do Hell's Kitchen? Se pudesses falar para ti há uns tempos atrás, o que é que dirias? Agora que sabes tudo. É uma ótima questão, eu acho que é preciso parar, pensar, e depois com mais tempo, agora ainda está, o momento ainda é muito fresco, ainda está muito fresco, e se calhar era um momento fácil de dizer não te metas nisso, mas neste momento, porque de facto é uma experiência difícil, porque às vezes corre tudo bem, isto é tudo coisa, mas para quando, por exemplo, como o último episódio, eu preferia apagar isso, não é? Não é algo que me dê prazer ver novamente. É um facto. Mas, como eu tenho dito sempre, isso é uma coisa que já tive tempo de pensar, até porque as gravações já terminaram, como sabes, mas é uma experiência que eu não trocava por nada. Portanto, isso está bem sempre. E há uma coisa muito engraçada que, por exemplo, uma das minhas séries favoritas é o Game of Thrones. E há uma frase no final que o Tyrion diz, que quando estão a escolher o novo rei, que é: o que é que perdura no tempo? E o que perdura no tempo não é dinheiro, não é o nome, não é histórias. E acho que isto é uma história que eu tenho para contar no futuro, e nunca mais esquece. E eu vejo muito por esse prisma, acho eu. Tenho uma última pergunta para ti, e é um desafio, que é, visto que estamos a falar de cozinha, se tu fosses um prato ou uma receita, que prato é que serias? Que receita é que tu serias? Qual é a receita que é mais próxima do João? Eu ainda estou... Lá está. É uma pergunta um pouco difícil, porque eu acho que ainda não encontrei o meu habitat, por assim dizer. Porquê? Porque isto parte ao início da nossa conversa, quando eu te digo que acabo o curso, trabalho cerca de 2 anos a sério, full time, por assim dizer, 2 anos e meio, depois, entretanto, começo a tirar a licenciatura, volto a trabalhar a part-time em cozinha, em que trabalho cerca de 2-3 dias por semana, e a minha vida é sempre um bocado muito atarefada para conseguir estar focado naquilo que realmente não era importante, era estar focado na cozinha. E acabo por andar um pouco a trabalhar assim, acabo por passar por vários sítios, acabo por passar restaurantes muito típicos, com produtos muito bons, como é o caso da Taberna da Rua das Flores, passo por restaurantes como o Tapa Bus, que são petiscos espanhóis, e eu acabo por passar por um bocadinho deles, absorvo um bocadinho daqui, um bocadinho dali, e eu ainda sinto que ainda estou em fase de construção para poder dizer que o meu estilo é isto é a minha cara. Agora, que tem coisas que realmente me dão mais prazer fazer, é peixe. Eu adoro peixe, tudo o que seja com peixe, adoro, porque também sou um pouco, assim, tento um pouco juntar-me à causa do meio ambiente, não sou totalmente a favor de ser vegetariano ou vegan, acho que é bom ver pessoas assim para equilibrar a balança, mas na minha profissão dá para fazer isso, mas eu próprio ainda não cheguei lá. Talvez um dia consiga ver esse meu lado mais para o meio ambiente, mas ainda não cheguei lá. Mas já estou um pouco a meter as carnes de lado, mesmo no meu consumo diário em casa e mesmo também nos restaurantes. Há muita coisa com carne que eu já vou metendo de lado, puxo sempre muito mais para o peixe. Okay. Se eu tivesse que ser um prato, acho que o mar, apesar de ser alentejano e ser do interior, não ter nada a ver com o mar, sempre gostei muito do mar e tudo o que o mar traz, porque acho que
apesar de haver problemas com a pesca abusiva, também existe, acho que existe muito mais problemas relativamente com a carne. Em Portugal temos o caso dos frangos e eu vejo que a sociedade portuguesa, mas isto não é uma crítica, é a maneira como se nos apresentam a nós. Sim. E eu às vezes comento para amigos meus que eu uso ao supermercado, que eles não percebem nada de cozinha, nem sabem fazer praticamente nada, e digo-lhes assim: então o que é que queres comer? Comemos um frango, mas o frango é tão bonito, já ali com o peitinho, não sei o quê, e eu, até se isto tivesses que ter ali uma galinha com penas e tivesses que apenar toda e arranjar toda, e nem estou a dizer matá-la, estou a dizer, porque já estão habituados a ver sempre o frango já, para eles o frango já nasce sem penas, isto não é uma crítica, mas as coisas são tão fáceis, é tão fácil como ir ao supermercado, trazer a caixinha já com a cuvete, já com o peitinho de frango, e a verdade é que isto é um exagero, acho que é um consumo de carne bastante excessivo, e falo do frango porque acho que é aquilo que até acaba por ser mais consumido no nosso país, e acho que as pessoas não respeitam totalmente os animais, e eu há uma experiência que tenho há uns tempos atrás, no Alentejo, algo que já tinha visto várias vezes, mas que nunca tinha olhado dessa maneira, que estava, ia dar a minha voltinha, já não sei se estava a fazer um joguinhozinho, estava a andar, fui dar uma volta para o campo, e vejo um borrego ali com a ovelha, não sei o que, um borguinho ainda bué da novo, e ele andava a brincar, tipo, com os irmãos, por assim dizer. Sim. E eram autênticos cães. Quando eu te digo eram autênticos cães, eles brincavam, metiam-se uns com os outros, davam voltas às oliveiras, e eu pensei, nós comemos isto e nem e se eu dissesse assim, olha, comi um cão, ai meu Deus, continuo a comer borrego, mas hoje em dia quando tenho borrego à frente, quando tenho um animal, um borrego à frente, olho para ele com muito mais respeito do que olhava há uns tempos atrás. Mas a verdade é que, respondendo à tua pergunta, eu neste momento vejo mais a minha área ou aquilo que gosto de fazer muito mais relacionado com o mar, muito mais relacionado com receitas com peixe, porque somos um país, temos sorte, somos um país que tem um mar gigante, temos vários rios, conseguimos ter tanto peixe de água doce como peixe de água salgada, e acho que isso a mim diz muito mais hoje em dia do que ter tipo uma steakhouse com grandes bifes e não sei o quê. Também venderei carne, mas há coisas que eu, Sim. Por exemplo, posso dizer foie gras, que é uma coisa que é fígado de pato, a maneira como é produzido, que muita gente não sabe, é nojento. Nunca irão entrar, por exemplo, quando eu tiver um restaurante, quando tiver, primeiro de tudo, dinheiro, são coisas que não vão entrar na minha mente de certeza absoluta, porque também quero dar-me prazer aquilo que quero fazer, e só me dá prazer se eu sentir que aquilo não me está também a afetar Sim. pouco aquilo que eu gosto. Portanto, acho que se tivesse que ser um prato, não digo um prato em específico, posso dizer. Mas seria peixe. Mas seria peixe. João, olha, muito obrigado. Obrigado por este bocadinho para estarmos à conversa. Espero que também tenha sido agradável para ti. Para mim foi muito bom. Obrigado. Obrigado, eu, André. Então, gostaram do primeiro prato? Foi bom, não foi? Então preparem-se. Já vem aí o segundo. Quando? Agora. Já. Não vale a pena sair daí. Não vale a pena desligar. Fica atento ou atenta. Vai entrar a Rafaela. Olá. Olá, Rafaela, tudo bem? Eu convidei para este episódio o João e convidei-te a ti, já estive a falar com o João e agora vou falar um bocadinho contigo. E foi curioso, porque eu convidei-vos porque eu acho que vocês têm uma personalidade muito forte daquilo que dá para ver no programa, e vocês são muito falados nas redes sociais, e eu lembrava-me que o João treinava futebol, mas não me lembrava que tu jogavas futebol. Quando fui rever a tua VT da apresentação, vi que tu jogavas futebol, já não me lembrava, portanto achei que não havia coincidências. Ainda jogas futebol? Sim. Sim, eu estava a jogar em Atos Francos, na primeira divisão feminina, na Liga BPI. Mas pronto, já tinha jogado há uns anos atrás, mas é sempre muito difícil conciliar o futebol com a cozinha. Então já tinha deixado, agora voltei, mas tive de voltar a deixar outra vez, porque é impossível mesmo conciliar as duas coisas, não dá. Mas são duas paixões, a cozinha e o futebol, sentes que são duas paixões da tua vida? Sim, são, e é muito difícil escolher uma, não é, digamos assim, mas pronto, a cozinha é mesmo o meu futuro e então tenho que deixar o futebol de parte. Mas qual é que nasceu primeiro? Primeiro nasceu o futebol ou primeiro nasceu o teu gosto pela cozinha? Eu acho que foi futebol, sempre desde pequenina, sempre joguei futebol. O meu pai sempre, sim, com os amigos, na escola. Depois o meu pai inscreveu-me numa escola de futebol, pronto, na altura. Jogava só com rapazes, porque as raparigas ainda não jogavam muito futebol ainda, não é? Mas sim, sempre joguei desde novo. A cozinha acabou por surgir mais tarde como uma paixão, mas o futebol foi sempre o meu primeiro amor, digamos assim. E a cozinha surge como, neste caso? Tu disseste que surgiu mais tarde, surgiu por convite de alguém, surgiu porque descobriste sem querer? Eu sempre gostei de cozinhar. Como os meus pais trabalhavam durante o dia, eu e a minha irmã saímos da escola à hora do almoço e alguém tinha que cozinhar, e acabava por comecei a cozinhar a partir daí.
Depois andei a patinar ali em Ciências e Tecnologia, não sabia bem o que é que ia fazer, andei ali a enrolar, até que o meu pai foi trabalhar para as Caldas da Rainha e sugeriu-me ir ver a Escola de Hotelaria e Turismo de Portugal do Oeste, e eu fui, pronto, e apaixonei pela escola, pela cozinha, e foi aí que comecei mesmo a seguir a sério a área de cozinha. Portanto, é uma paixão que vem mais tarde, mas que ocupa um lugar mais especial na tua vida, não é? Pois tem de ser, sim. Sim, Olha, tem de ser mesmo. E há algum gosto particular por televisão? Porque já não é o primeiro programa que participas, não é? Já participaste noutros? Não, sim, já. Eu sou muito brincalhona e muito aventureira e então sempre gostei de participar em programas de televisão. Então sempre me inscrevi com amigos ou até sozinho, ou fazer surpresa a amigos, e sempre me fui inscrevendo porque achava graça à televisão, aos concursos, e então sempre me inscrevi em alguns. Portanto, o mundo da televisão já não é novo para ti, não é? Não, já estou assim dizer. Olha, mas como é que nasce esta loucura, vou chamar assim, de participar no Hell's Kitchen? Lembras-te do dia em que decidiste vou participar? Sim, por acaso lembro, estava a trabalhar e já tinha visto que ia, naqueles sites da internet, que ia começar o programa, mas ainda não era nada certo. Por acaso, por coincidência, eu andava sempre a ver quando é que abria a data, e no dia que lançou as inscrições, eu inscrevo-me, e por coincidência a minha escola de hotelaria mandou um mail para mim também a dizer para eu me inscrever. Por acaso não sei se foi coincidência ou não, mas a escola também mandou um mail, e eu já me tinha inscrito e pronto, foi a partir daí, depois sempre acreditando ou não que ia conseguir lá chegar, e sempre passando, sempre muito nervosa em relação a isso, mas lá fui passando e lá cheguei. Portanto, estavas a dizer que a tua escola enviou esse e-mail, portanto havia aqui um apoio da escola, mas as pessoas à tua volta apoiaram-te, os teus amigos mais próximos e família? Apoiaram nesta decisão? Sim, toda a minha família apoia-me a 100% em todas as decisões que eu tomo. Tenho muita sorte em ter uma família espetacular, mas os meus amigos sempre se conhecem este meu lado aventureiro e brincalhão, e sempre que eu meto numa aventura destas são os primeiros a apoiar e a divertir-se às minhas custas, digamos assim. Então deixa perceber, tu inscreves-te no programa porque também és assim divertida e gostas de arriscar e gostas de viver aventuras, mas tinhas um objetivo concreto, tu ias para lá porque, obviamente, querias ganhar, não é? À partida querias ganhar sempre, mas ias focada no objetivo ou ias focada em divertir-te apenas, em aproveitar o momento? Pronto, eu tenho... Na parte de cozinha eu sou muito brincalhona, sou tudo, mas eu tenho muita insegurança nas coisas na cozinha, devido muito às minhas capacidades, sempre foi assim, é um problema, é uma coisa que eu tenho que trabalhar. E quando eu chego ao programa, eu nunca fui, claro que eu gostava de ganhar, não vou estar aqui a dizer que não, claro que gostava muito de ganhar, mas o meu principal objetivo o meu objetivo principal era chegar à Jaleca Preta. Chegando à Jaleca Preta, vamos ver como é que correm as coisas, vamos ver se dá para ir mais longe. Mas o meu principal objetivo era chegar à Jaleca Preta. Tenho uma curiosidade, também perguntei ao João quando conversei com ele, porque eu já acompanhava o Pesadelo na Cozinha, com o chefe Ibomir, não é? E depois acompanhei agora e acompanho o Hell's Kitchen, e eu penso muitas vezes como é que ia ser a minha reação quando eu o visse à minha frente, porque eu acho que ia tremer dos pés à cabeça. E eu gostava de perceber o que é que tu sentiste, o que é que tu pensaste na primeira vez que o viste, que estiveste cara a cara com ele. Pois, a primeira, pronto, eu sempre tive uma grande admiração pelo chefe, sempre que queria muito conhecê-lo, já há muitos anos que sigo o trabalho dele, é uma pessoa que me inspira imenso, e quando a primeira vez que eu vi, eu lembro perfeitamente, estava muito nervoso, eu acho que nem consegui olhar para os olhos dele diretamente, quando eu olhava para os meus olhos eu tentava desviar o olhar, porque ele tem um olhar muito... Pronto, é aquela postura dele, não é? Ele na realidade é assim, embora tenha um coração ótimo, é um doce pessoa, mas ele tem aquela postura dele, e nós não o conhecendo, a primeira vez que eu vi, eu tremi que nem várias vezes, vou admitir, não é? Fiquei muito contente por um lado, porque era verdade, estava ali, não é? Mas por outro, estava muito nervosa mesmo. Imagino que as pessoas fiquem muito nervosas na presença dele, porque é uma presença realmente forte, não é? Pelo menos parece em televisão, portanto imagina ao vivo. Ele tem uma personalidade muito forte, enche uma sala, digamos assim, com a sua presença. Aprendeste muito com ele? Sentes que aprendeste muito com ele? Sim, acho que não foi muito tempo que estivemos juntos, não é? Como é óbvio, mas acho que o importante ele conseguiu-me transmitir, o importante para o meu futuro, as bases que eu tenho que ter para a minha carreira, ele conseguiu-me transmitir, ensinou-me muita coisa, gostei muito. Acho que ele vai marcar muito o meu futuro daqui para a frente, com as coisas que ele me ensinou, porque acho que uma pessoa que não tem nada e constrói o que tem hoje merece toda a nossa admiração, e acho que todos nós devemos seguir um bocadinho o exemplo dele. O que é que foi mais desafiante para ti ao longo de todo o concurso? Há assim algum momento em particular que tu tenhas pensado, vou embora, vou desistir, não aguento isto?
Eu passava-me pela cabeça todos os dias antes de ir para as gravações. Eu, por acaso, tenho uma história engraçada, porque todos os dias, no final das gravações, eu ligava ao meu pai e à minha mãe para falar com eles e família, e eu dizia: da amanhã não passo, amanhã é que eu vou, já estou a sentir. Era que todos os dias eu ligava para os meus pais a dizer que ia embora, e passava uma semana, passava 2, eu continuava lá. O meu pai já nem podia ouvir com essa história. Porque era, de facto, era todos os dias, eu dizia: amanhã, amanhã eu vou ser apanhar surpresa, fazer alguma coisa, vou vir embora. Tudo aquilo, as pessoas vão embora quando o chefe quer que vão embora, não é? Então aquilo é uma ansiedade, é uma pressão que nós nunca sabemos o que é que vai acontecer. Então o meu psicológico andava assim meio variado já. A meio já ninguém acreditava em ti quando ligavas e dizias: vou sair amanhã. Não acreditavam, já não acreditavam. Eu ligava com os meus dramas, e hoje, aquilo, e eles já me ligavam, tentavam desvalorizar a situação, me davam de assunto, já sabiam que eu lá ia chorando, mas lá me ia mantendo. Portanto, estavas sempre assim com medo, achavas sempre que não tinhas essa segurança de que podias ir mais longe, não é? Sim, claro que no fundo gostava muito, não é? E às vezes quando me sentava e pensava nas coisas com clareza, achava que sim, que podia ir mais longe e de facto... fui, não é? Mas não, quando no dia a dia não, estava sempre a tremer, era muito complicado de gerir. Eu imagino que a pressão seja enorme. Mas olha, vocês viviam todos juntos, não é? Fora aquilo que nós víamos em televisão, vocês viviam todos juntos? Sim, vivíamos numa bela casa muito grande. Eu tenho curiosidade em relação a uma coisa, que é, o que é que vocês faziam nos vossos tempos livres? Eu imagino não ser só cozinha, também devia ser, mas não era só cozinha. Não, nós éramos muito criativos. Nós tínhamos sempre pronto, muitas horas em casa, não é? Nos dias não gravávamos, as folgas tínhamos sempre pelo menos 2 dias em casa, então tínhamos que arranjar coisas para fazer. Claro que cozinhar fazia parte de nós, não é? Estávamos sempre a grelhar carne, a fazer churrascos, a fazer comidas assim mais demoradas. Claro que isso era uma parte grande do nosso dia, não é? Queria tanto viver convosco nessa altura. Depois pequeno almoço, jantar, tínhamos muitas horas para gastar a cozinhar. Mas também gostávamos de jogar jogos de tabuleiro, jogávamos muitos jogos de tabuleiro. Uno, Catan, passávamos muitas horas a conversar na sala de convívio, víamos filmes, jogávamos à bola, fazíamos sunsets, divertíamos muito. Não, imagino que deve ser muito divertido e saboroso também comer convosco, não é? De certeza absoluta. Sim. Mas ninguém passava fome. Isso tenho a certeza absoluta. Mas vocês conseguiam separar aquilo que se passava no programa depois da vossa vivência em conjunto? Isto é, os problemas na cozinha ficavam só na cozinha ou também passavam para casa? Não precisas dizer nomes, obviamente. Sim, vou falar da minha experiência. Sim. Há situações que é um pouco mais complicadas do que eu, mas eu no geral dei-me bem com toda a gente. Claro que há uma pessoa ou outra que eu não me identifico minimamente, mas se tivesse que conviver, convivia, como é óbvio, porque mas isso parte de mim e do respeito que eu tenho pelas outras pessoas. Mas sim, há por exemplo, depois de nomeações, quando íamos para casa, o ambiente ficava sempre um pouco tenso, mas no dia a seguir acabava as coisas por fluir novamente, mas havia ali situações que notava-se uma tensão e às vezes as pessoas isolavam-se um pouco, mas acho que isso também faz parte, porque sair do programa e fechar o chip e ir para casa é impossível, não é? O grupo em si era muito sensato no geral. E acho que isso acabava um pouco por desaparecer essa questão do programa e nós acabámos por conviver em casa como uma família, de facto. Acho que isso era mais importante e foi bom ser assim para também nós podermos tirar o máximo desta experiência. As gravações já terminaram há algum tempo. Tu continuas a manter contacto com a grande parte dos ex-concorrentes? Sim, eu dou-me bem com quase todos os concorrentes. Claro que agora estou no Norte, estou no Porto, estou mais próxima de pessoas que estão de cá, o Diogo, o Lucas, a Daniela, o António, o Pedro. Tenho-os visto algumas vezes, mas também o João, vejo muitas vezes, a Ruth, também sempre podemos encontrar-nos. Sim, nós tentamos de vez em quando juntar-nos, fazemos jantares, almoços. Sempre à volta da mesa, vocês. Sim, exatamente, tem de ser. Isso aí tem de ser, não é? Sempre à volta da mesa. Mas pronto, tentamos sempre nos juntar e sempre nos ver e falamos muito, todos os domingos pelo menos falamos. E acho que isso é o melhor falo por mim, acho que é o melhor que trago desta experiência, além de conhecer o chefe, ter-me levado ao limite, foi mesmo as amizades que trago. É o melhor que te ficou, não é? Olha, tu no programa tinhas uma relação muito, muito curiosa, pelo menos enquanto espectador eu achava, com a Dona Ana, não é? Tu tinhas assim uma relação muito carinhosa. Sim. Era uma pessoa especial. Sim, a Dona Ana
Quando nós chegámos lá, nós não nos conhecíamos. A primeira vez que a gente foi gravar, tínhamos acabado de conhecer, não é? Já não tinha afinidade com ninguém. Mas a dona Ana era uma pessoa muito querida, não é? Era como se fosse a minha avózinha. Fazia-me lembrar a minha avózinha, que ela chamava-me filha e tudo. E sempre criei uma ligação muito, muito, muito grande com ela. E depois, quando na cozinha, eu sempre tentava, da maneira que conseguia, acabar por protegê-la, não é? Porque nós sabemos que o facto de ela já se punha num patamar abaixo, mas também o facto de ela não sentir à vontade, sempre tentei um pouco ajudá-la e protegê-la e falar com ela, e acho que isso, pronto, passou cá para fora. Mas sim, sempre tive um grande carinho por ela, é verdade. Olha, e sabes que ela tem um grande carinho por ti também. Ah, é? Não sei. Tem, porque eu falei com ela. Falei com ela, disse que te ia entrevistar, e a dona Ana fez toda a questão de deixar uma mensagem e uma pergunta. Pode ser? É, pode. É? Olá, Rafa. Gosto muito de ti, minha querida. É a dona Ana. Olha, eu vou-te fazer uma pergunta. O que é que tu gostaste mais de fazer no Hell's Kitchen? Beijinhos! Ouviste direitinho? Sim, ouvi tão querida. Muito querida, ela fez mesmo questão de te mandar um lado. Mandou muitos, mas este é um deles. Sim, ela é muito querida, Olha, fez-te uma pergunta. Sim, o que é que gostaste mais de fazer? O que é que eu gostei mais de fazer no Hell's Kitchen? Mas foi ser uma pergunta um pouco relativa. Pois. O que é que eu mais gostei de fazer? Pode ser um momento preferido, se quiseres. Um momento que... então, pode não ser o que é que gostaste mais de fazer, mas o que é que gostaste... Mas um momento que gostaste mais. O meu momento preferido foi, sem dúvida, andar de trator. Acho que foi o momento que... Era a prova dos molhos, não era? Acho eu. Sim, que toda a gente se riu, toda a gente se divertiu, foi um dos momentos mais engraçados que tivemos no programa, porque acho que, além de ser uma prova, foi um momento de brincadeira e que toda a gente se sentiu um pouco aliviada da pressão que sentíamos, por isso acho que foi um dos melhores momentos e das melhores coisas que fiz lá dentro, sim. E ver a mamãe andar de trator também foi muito especial. Foi muito engraçado. Sim, eu acho que até nas redes sociais se comentou muito na altura que tinha sido um dos episódios mais engraçados, sim, não é? Se calhar com menos pressão e menos duro, sim, mais divertido. Deu para nós estarmos mais à vontade, sim. Já passou bastante tempo desde que estavas no trabalho e te inscreveste no Hell's Kitchen, mas se hoje pudesses falar com aquela Rafaela que estava a fazer a inscrição, o que é que tu lhe dirias? Que conselho é que davas a essa Rafaela, agora que já sabes de tudo, que já passaste pela experiência? Acho que quando olhava para essa rapariga, agora acho que mudei um bocadinho, mas acho que dizia-lhe para ser mais concentrada, para acreditar mais nas capacidades dela e mais importante é, às vezes, por mais que nós queiramos agir com o coração, acho que temos que ter o discernimento e a capacidade de pensar pela cabeça e às vezes pôr-nos um bocadinho à frente dos outros e das dores dos outros. Acho que isso é muito importante, é uma coisa que eu tenho que trabalhar, é fazer mais por mim e não ir tanto pelos outros. Mas já estavas aí a dizer que agora és diferente, o programa mudou-te? Mesmo que pouquinho mudou-te? Sim, o programa mudou-me imenso. Em termos de hoje sou uma pessoa muito mais paciente. Acho que tinha falta de paciência, hoje aprendi a ser, porque foi quase 2 meses a levar com situações que tiravam da zona de conforto, situações em que tínhamos que ser muito pacientes, em que tínhamos que ter calma, em que tínhamos que aprender a controlar as emoções, porque se todos nós fôssemos para os depoimentos dizer o que é no coração, não é? Acho que aquilo ia descambar, ia ser muito pior do que o que é. Por isso acho que hoje em dia sou uma pessoa muito mais paciente, tento observar primeiro, não agir mais de impulso. Acho que foi as principais coisas que percebi que tinha que mudar em mim para levar a vida da melhor maneira e chatear-me menos, basicamente, é isso. Foi preciso ir ao inferno para perceber tudo isso. Exatamente, foi preciso sermos levados ao limite para perceber o que é que... Pronto, como é que temos de aprender a lidar com certas situações. Acho Voltavas a participar então? Mas sem dúvida nenhuma, um dia hei de voltar. Queres voltar? Um dia hei de voltar, claro, um dia que tenho a oportunidade irei aceitar com todo o gosto de voltar à cozinha do inferno. Ai, meu Deus. Não sei como é que consegues, estou a brincar, imagino que a experiência tenha sido muito boa. A última pergunta que eu tenho para ti é um recado, digamos assim, porque já há novas temporadas do programa a ser gravados e geralmente nestes programas em que há várias edições, a primeira é aquela que fica mais marcada, não é? Porque vocês foram os primeiros a experimentar aqui em Portugal o programa. Exatamente. Que conselho é que tu davas a alguém que agora está em casa a pensar, gostava de participar, vou-me inscrever um dia? Que conselho é que tu davas?
Acho que se tem essa vontade, acho que o mais importante é se querem aprender com uma das melhores pessoas em Portugal a cozinhar, não é, que é o Lubomir. Acho que devem se inscrever, devem acreditar nas capacidades, sempre com os pés assentes na terra, atenção, também não há que voar muito alto, não é? Sim. Mas acho que devem arriscar, porque pela minha experiência adorei. E acho que toda a gente devia ter a experiência de ser levado assim ao limite, porque no final de contas vai-nos tornar pessoas mais fortes. Por isso, acho que sim. Pode ser que daqui a uns tempos eu esteja aqui a entrevistar outra pessoa e ela me responda: inscrevi-me no Hell's Kitchen porque ouvi a Rafaela dizer que valia a pena. Pois nunca sabe, não é? Pode ser que sim, nunca sabe, também inspires as outras pessoas, não é? Rafaela, muito obrigado por este bocadinho. Obrigada, eu gostei muito. Até uma próxima. Agora, depois desta barrigada de entrevistas, atrevam-se a ir dormir. Não podem dormir já. Calma, têm que fazer digestão disto tudo. Quem é a pessoa, neste caso a entidade, que vos dá pratos tão deliciosos, um menu tão delicioso como este Deus no Comando? Ninguém. Isto é um bocado egocêntrico, mas ninguém vos dá isso. E eu espero que tenham gostado desta refeição de entrevistas com o João e a Rafaela. Mais uma vez, obrigado a ambos os concorrentes por terem estado um bocadinho à conversa comigo. Eu espero que vocês aí em casa, no carro, em todo lado. Rádio Comercial, desculpem, eu ainda não consegui inventar nada melhor do que vocês. Aqui é a graxa básica. Espero que tenham gostado destas entrevistas, que tenha sido um tempo muito bem passado e eu volto em breve. Antes de ir embora, tenho o recadinho do costume para dar. Eu sei, eu sou chato, mas há pessoas que ainda não cumprem, eu sei. E agora estás a pensar, sou eu, pois. Então é para ti. Segue religiosamente a televisão nacional. Até breve.